Fala galera, esse é o canal Manejo dos Pássaros. Eu sou Michel dos Coleiros e nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês um assunto super polêmico, que é justamente o anexo 2 da Instrução Normativa de 20 de setembro de 2011. Isso mesmo. Essa instrução normativa, para que vocês saibam, ela tem dois anexos. Um, onde estão as espécies que podem ser reproduzidas, né, pelos criadores amadoristas, ou seja, coleiro, trinca-ferro, curió, os mais tradicionais. E no anexo 2 são espécies que não podem ser reproduzidas pelos criadores, melhor dizendo, amadoristas. Isso tem gerado grande revolta, mas muita revolta em vários estados do Brasil, justamente porque algumas espécies são pouco criadas em alguns estados, mas em outros são muito criadas mesmo. Então, por exemplo, Alagoas tem por hábito de criar a cambacica, né? Então, assim, é um pássaro que infelizmente está no anexo 2 e que há hoje uma movimentação muito grande para que esse pássaro possa migrar para o anexo 1 ou então que simplesmente se acabe isso, para que a gente possa criar o que quiser, ou seja, nós brasileiros queremos o direito de escolher o pássaro que queremos criar, então até isso eles escolhem para a gente. É muito complicado, mas sem mais delongas eu vou mostrar para vocês aqui dentro da instrução normativa as cláusulas que tratam desse assunto complicadíssimo. Bem, aqui nós temos aqui o capítulo 2, né, do criador amador de passeriformes da fauna silvestre nativa. Então, se nós formos ler esses artigos, esses parágrafos, nós vamos, né, encontrar toda a situação, a explicação, forma de homologação, etc. Quando a gente chega aqui, mais embaixo, nós temos aqui justamente o primeiro parágrafo, que é o do artigo 9, parágrafo 2, tá? Os criadores amadores de passeriformes só poderão reproduzir as aves de seu plantel pertencentes às espécies listadas no anexo 1, né? Ou seja, só aquelas tradicionais, da presente instrução normativa. Então, aí ele já dá um balde de água fria, né? Você fica logo pensando, poxa, será que meu pássaro não está no anexo 1? Pássaro que eu tanto gosto de criar, reproduzir, enfim. Então, quando a gente vai mais adiante, aqui no capítulo, vamos lá, descendo um pouquinho mais, opa, passei. Aqui no capítulo 5, né? Capítulo 6, nós temos das espécies a serem criadas pelos criadores, amadores e comerciais de passeriformes, né? Nós sabemos que a classe de criadores se divide em duas. Uma de amadores, que somos nós, pessoas físicas, e outra, pessoa jurídica, que são os criatórios comerciais, né? Que tem a finalidade única e exclusiva de vender, né? Pássaros, assim como também preservar. Então, aqui no artigo 31, do referido capítulo 6, nós temos aqui, ó, com base em levantamento estatístico de criação e conhecimentos relacionados à reprodução em cativeiro, as espécies autorizadas para as categorias de criador amadorista e criador comercial de passeriformes foram divididas em duas, como eu já falei, né? Dois anexos. Dois grupos de acordo com os anexos 1 e 2 da presente instrução normativa. Então, olha só, aqui é o balde de água fria definitivo. O anexo 1 corresponde a espécies que poderão ser mantidas e reproduzidas e transacionadas, ou seja, transferidas via sistemas, né? CISPAS, pelas categorias de criador amador e comercial de passeriformes, podendo inclusive ser comercializadas pelos criadores comerciais, tá, gente? De passeriformes, mediante a emissão da nota fiscal que a gente já sabe. O anexo 2 corresponde a espécies que tinham sua manutenção e reprodução transação autorizada pela IN 01 de 2003 para os criadores amadores de passeriformes, mas que, por terem apresentado baixa demanda como animal de estimação pela sociedade, ficam a partir da publicação desta instrução normativa proibidas de serem reproduzidas,
transacionadas e de participar, inclusive, de torneios, né? Garantindo-se o direito dos criadores amadores de passeriformes de manter as aves de seu plantel que pertencem a essas espécies até o óbito das mesmas. O que ele quer dizer? Como houve um período de transição, as pessoas que já têm essas espécies que estão contidas no anexo 2, que devem manter em seu plantel, ou seja, não podem transferir, não podem reproduzir, né, não podem participar de torneio até que elas cheguem a óbito, para então entregar as anilhas no IPAM. Então, aqui basicamente ainda temos um tópico aqui, ó, um parágrafo. A análise de possibilidade de inclusão das espécies listadas atualmente no anexo 2, para incluir no anexo 1 para o anexo 1, assim como a manutenção das espécies do anexo 1, estará vinculada à lista de espécies nativas autorizadas para a criação e comercialização para animal de estimação conforme os parâmetros descritos na Resolução CONAMA, número 394, de 6 de novembro de 2007, mediante estudos e justificativas técnico-científicas que comprovem a viabilidade da reprodução e adequação dos parâmetros estabelecidos pela resolução. Então, gente, na realidade, a gente percebe que o enquadramento desses pássaros que hoje se encontram no anexo 2 é muito difícil para que migrem para o anexo 1. Então, só se realmente houver uma movimentação da massa, dos criadores, para que sensibilizem os políticos, para que seja feito um estudo técnico-científico, conforme a própria instrução normativa que prevê, para que se prove que em alguns estados do Brasil a crescente, a demanda para algumas espécies é diferente das dos outros. Por exemplo, nós temos aí no Rio Grande do Norte uma grande massa de pessoas que cria cambacica, que é a Coereba flaveola, né, nome científico, que é conhecido inclusive como cibite. Então, são muitos criadores, inclusive hoje nós temos um movimento muito forte lá, com a questão de vários canais que falam sobre a criação e encontram essa dificuldade. Então, é hora da gente se unir realmente para mudar esse cenário. Agora eu vou mostrar para vocês a quantidade de pássaros, salvo engano, são 93 pássaros que estão no anexo 2, né, da presente normativa, da instrução normativa, e que não podem, gente, ser reproduzidos. Olha que absurdo, quer dizer, eles escolheram os nossos pássaros, nem consultaram a gente, simplesmente foram por uma questão de demanda. Mas demanda não tem a ver com criação. Criação é amor pelos pássaros. Cada estado tem a sua parte cultural, ou seja, gosta de alguns pássaros em específico que em determinados estados não gostam, né? Não tem aquela grande massa de criadores. Então isso realmente é um absurdo, esse anexo 2. Então nós vamos chegando agora lá no anexo 1 e no anexo 2 para que a gente tenha uma ideia. Aqui chegamos aqui no anexo 1, então esses são os pássaros, como eu já disse, mais tradicionais. Inclusive, se vocês perceberem aqui, eles dão o nome científico, né? O nome comum, curió, Sporófila angolensis. Aqui eu acho que está errado, aqui tá Sporófila angolensis, mas é Oryzobros angolensis, curió. Então aqui nós temos aqui o diâmetro 2,6, que é da anilha, né? É o diâmetro. Ninhadas, normalmente 2 por ano, posturas 2 e anilhas, ó. O criador tem direito a pedir 8 anilhas. Então aqui, para cada espécie, tem o seu perfil, tanto de diâmetro de anilha, ninhadas e a quantidade de anilhas que pode pedir por ano. Quando a gente vai para o anexo 2, a gente já vê a coisa bem diferente, né? Ou seja, cadê as anilhas daqui que eu poderia pedir? Não, porque justamente o anexo 2... são de pássaros que não podem ser reproduzidos, gente. Que absurdo! E olha a quantidade de pássaros que não podem ser reproduzidos em ambiente doméstico. Quer dizer, eles simplesmente escolheram o que eles queriam. E eu nunca fui consultado sobre isso. Você foi? E olha que eu tenho esse espaço há muitos anos. Então, olha aqui, ó. Olha só de pássaro. Então, salvo engano, tá, gente? Eu contei rapidamente, eu acho que são 93 pássaros que estão aqui no anexo 2. E dentre eles, um dos preferidos aqui, ó, a Coereba flaveola, conhecido como cambacica, que tem um diâmetro de anilha de 2,2. Assim como vários, né? Eu estou só dando um exemplo porque o pessoal que cria cambacica tem me procurado muito, falado muito a respeito desse assunto, dessa luta dia a dia
e normalmente eles encontram muita dificuldade, muita mesmo. Então, é uma forma de ajudar também, porque aqui no Pará nós criamos também o saltador coerulescens, né? Que é o sabiá-gongá, que é conhecido também como trinca-ferro, cinza, né? Então, ele também está aqui nessa lista, né? Aqui está ele, aqui, ó. Então, a gente não pode reproduzir também em cativeiro. Então, gente, essa explanação é para que vocês tenham ideia, né, do que é esse absurdo desse tal de anexo 2. Esse anexo 2. Então, eu espero que a gente cada vez mais se fortaleça, busque apoio político para que realmente a gente possa mudar esse jogo. Eu, como brasileiro, eu não estou pedindo favor, eu quero apenas ter o direito de criar o pássaro que eu tiver vontade e não o pássaro que eles decidirem para que eu crie, entendeu? Então, gente, espero que esse vídeo ajude a difundir a situação, a realmente despertar todas as pessoas para que gostam e criam passarinhos que estão contidos no anexo 2. Um forte abraço, esse é o canal Manejo dos Pássaros e eu sou Michel dos Coleiros.